Estamos de volta aí com o terceiro bloco. Estamos aqui com a doutora Regiane Helena e tratando aí do assunto que dá início aí ao Outubro Rosa, que é sobre câncer de mama, da prevenção ao tratamento. O que você precisa saber? E eu já quero aqui fazer uma pergunta, né, para a doutora Regiane a respeito dos exames. Existem exames melhores que a mamografia para detectar o câncer de mama, doutora? Padrão ouro, ele é a mamografia, que é o padrão que se detecta microcalcificações ou tumores bem nos estágios iniciais. Existem outros hormônios que podem ajudar a uma maior acurácia dessa mamografia, principalmente mamas densas, como é o caso do ultrassom, que é geralmente associado à mamografia, e também a ressonância magnética. Tá? Mas aí quem vai dizer para essa mulher é o próprio médico que está acompanhando ela. Se ela precisa de uma ressonância, o próprio mastologista vai dizer em que caso ela vai precisar. Mas o padrão ouro para rastreamento é a mamografia. Doutora, como o tema do programa é prevenção, e até falou-se aqui a respeito de prevenção, mas uma das medidas de tratamento também é a mastectomia, né? Sim. A mastectomia, assim, tem como falar algo para o telespectador, o que é a mastectomia, quando é que é indicado, quais são as indicações desse procedimento que, assim, até em algumas, quando se fala, gera algum transtorno de ordem psicológica também, muda a anatomia da paciente. Sobre a mastectomia, o que interessa nesse momento saber para o telespectador? O interessante é o seguinte, que as cirurgias atuais, elas estão menos agressivas, né? E tem a tendência de se deixar mais tecido possível. Mas as indicações, de uma maneira geral, da mastectomia, né, é quando tem um tumor pequeno, um tumor localizado, que ainda não está sistemicamente, tá? E quando tem uma genética presente, né, detectada nessa mulher, da família, e aí tem as suas indicações. Só que é sempre uma abordagem individualizada. Geralmente, o mastologista, junto com o plástico, decidem qual a melhor técnica. Porque na própria mastectomia tem uma gama de técnicas. Pode mostrar uma foto aí daquela cirurgia, que é um exemplo, por exemplo, de algumas radicais, que a tendência atual é se fazer menos possível, tá? Principalmente com novas técnicas, ou seja, de quadrantectomia ou setorectomia, que é retirar apenas aquilo que é necessário. Região mesmo, né? Exatamente, mas é uma coisa que é individual. O próprio câncer, aquela que tem a cirurgia lá com a cicatriz, mostra lá para a gente. Aqui vou explicar essa imagem que é interessante, que mostra a textura da pele em casca de laranja, que é um sinal já tardio, que a gente espera que hoje não se encontre, tá? Porque a tendência a esperança de se encontrar bem precoce, não nesse estágio aí. A gente vê a retração do mamilo, tá? E a gente vê também a retração da pele ali, né? Em relação a isso. Aí pode passar uma outra depois daí. Aqui já é um câncer também avançado, que você tem retração de mamilo, tem lobulação e tal. Pode passar outra, por favor. Aqui, ó, uma imagem de um exemplo de o que seria uma mastectomia. A tendência hoje é tentar se deixar mais tecido possível, porque quanto mais precoce o diagnóstico, os tratamentos são menos invasivos, menos agressivos, menos caros e com melhor resultado. Deu para entender mais ou menos? Não, perfeito, tá? perfeito. Alguém falou aqui no caso da Angelina Jolie, né? Sim. E aí, porque tinha alguém na família dela, provavelmente acho que uma irmã, uma mãe. Isso, ela tinha vários né? casos Vários de casos, mãe, né? irmã, tias, e ela tinha a presença do gene BRCA1, que é um gene que, quando ele está com mutação, ele favorece o câncer de mama. Tá? Esses painéis de mutações, eles são viáveis hoje? Aqui no Brasil, o Marabá, ele é uma realidade você coletar? Você já teve alguma experiência ou já solicitou alguma coleta? Olha, me fala um pouco da tua experiência. Na experiência local das pacientes que eu tive acesso, que fizeram, aí eu sempre pergunto, fez pesquisa gênica e tal? Infelizmente, não é uma realidade para todos no nosso meio. Mas, por exemplo, região do Sudeste, Sul, porque lá a gente conseguia mais acesso e geralmente era comum as pessoas fazerem a pesquisa gênica para ter esse painel.
tanto BRCA1, BRCA2, HER1, né? E até ver toda essa imunohistoquímica. Às vezes a gente pergunta na família, você teve história na família? Sim, mas fez pesquisa gênica lá? Tinha? Não, não fez. Aí, isso aí deixa um pouco a gente na mão, porque quando se sabe que geneticamente tem um marcador, a gente consegue otimizar esse rastreamento nessa pessoa. Deu para entender? Então, é importante. Viu? E isso vai guiar o tratamento, né? Precoce, né? E quais são as outras opções de tratamento, além só da cirurgia? Isso. Existem os tratamentos locais, que são a própria cirurgia e a radioterapia, né? Porém, tem os tratamentos sistêmicos, que aí você vai usar a hormonioterapia, a questão da terapia biológica e a própria quimioterapia. Então, é um leque de opções que aí é uma equipe multidisciplinar da oncologia que vai trabalhar em cima de cada caso, porque o tratamento acaba sendo único, de acordo com o padrão genético, histológico, estadiamento, etc. Tem que ficar claro para o telespectador que quando a gente fala no câncer de mama, e a gente está falando de várias doenças, né? Um leque. De um mosaico, vamos dizer mosaico. assim, né? E que cada um tem um tipo de tratamento específico, né? Exatamente. É por isso que é uma doença ainda complexa, Muito né, complexo, doutora? Muito. Depende se tem receptor positivo para estrogênio, para progesterona, a parte genética BRCA1, BRCA2 presente, ou HER2 presente. Então, que é uma outra proteína, né, da epiderme desse câncer. E aí aquelas notícias de redes sociais, foi descoberta a cura do câncer de mama, um único produto. A gente já desconfia porque não é uma doença, né? Não é como uma. eu falei, é um leque de doenças que tem respostas diferentes. E uma medicação, algum produto, uma folha milagrosa, ou uma coisa mágica, uma fruta milagrosa, enfim, que cura um câncer, para ficar atento aí nessas situações aí nas redes sociais, e não ficar comprando remedinho à toa sem falar com o seu médico, né? E, na verdade, assim, também, pela discussão que a gente vem observando aqui, é um tratamento multidisciplinar também. Multidisciplinar. Né? Porque, assim, é o oncologista, é o gineco, é o masto, é o fisioterapeuta que ajuda, fisioterapeuta, que tá ali o cirurgião plástico, que ali em algum momento... Psicólogo. O psicólogo, a importantíssimo. enfermagem específica para quem... E assim, doutora, em relação à recidiva, né, do câncer, o que a senhora pode falar para a gente assim, para que não aconteça? Há uma estatística ou um número assim relacionado a isso, da recidiva do câncer? O câncer tem cura? O câncer de mama tem cura? Como que é essa relação aí? Câncer de mama tem cura, não tem cura? E a sua recidiva é muito grande? Assim, em números de estatístico local, eu não tenho acesso, assim, porque é muito difícil em saúde pública local, assim, a parte de estatística. Mas, em geral, pelos casos particulares que eu tenho visto, e essa mulher, quando ela tem um diagnóstico de câncer de mama, ela acaba tendo uma mudança do estilo de vida. Ela passa a praticar exercício, ela passa a comer melhor. Um dia desse eu encontrei uma paciente que ela teve o diagnóstico, eu tinha feito, ela fez tudo direitinho. Quando ela voltou, eu não reconhecia que ela estava muito bonita. Eu falei, gente, não é a mesma. Estava musculosa, não, eu faço o meu treino tudinho. E aí isso diminui essa incidência, porque ela é muito de recorrência. Para considerar, numa maneira geral, né, o câncer curado é quando não se tem detecção de nenhuma lesão e nenhuma células cancerígenas em torno de 5 anos. Porém, isso é muito particular, porque tem câncer que pode surgir depois daí. Então, o câncer é tão complexo que até falar disso é difícil, né? Entendeu? Então, quando tu falou dessa questão aí que a pessoa voltou mais bonita, eu me lembrei de um colega que está aqui do lado, que ele disse assim, será que precisa a pessoa ter a diabetes para saber que precisa mudar de vida, né? Se cuidar? Ele fala aqui, né? puxão de orelha aqui, puxão direto de orelha para aqui. ser mais saudável. Então, eu digo que algumas doenças que a gente não deseja para ninguém, mas elas podem ser encaradas como um despertar para uma saúde melhor, Exato. se assim for possível e se assim Deus permitir. O Marcos está ali prestando atenção nisso tudo, viu, doutor? Algumas doenças, como diabetes, como a hipertensão, o próprio câncer,
Quando o paciente tem a felicidade de alcançar a cura, né, no tipo do câncer, ela leva uma reflexão interna, pessoal, de um momento ou uma oportunidade nova de ser mais saudável. E a Exato. pessoa, se ela encarar dessa forma e enxergar que ela ainda tem uma vida pela frente, ela precisa mudar os hábitos, né? Exatamente. E é sempre um convite para a mudança. Tem coisas que, como a gente falou no começo, a gente não vai mudar tudo, como não vai mudar fugir, nossa né? genética. Mas agora a questão do sedentarismo dá para mudar. Né? O consumo de bebida alcoólica dá para mudar. Consumo de O refrigerantes, peso dá para né? mudar. O consumo de refrigerante. muito açucarados, né? Exatamente. Dá para mudar isso daí. Então, é isso aí você já dá um impacto. É que nem... aí, se você tem a opção de amamentar, amamente, porque a amamentação ela tem um impacto positivo na prevenção. Lembra que a maioria são de origens ductais, que é lá dentro do ducto? Então, quando o bebê mama, há uma esfoliação contínua daquele conteúdo. Então, se há alguma célulazinha que tem uma lesão ali, ela sai, né? Ela vai embora. Vai trato intestinal e vai embora nas fezes do bebê. É outra coisa Literalmente. importante estar falando, viu? Porque preste bem atenção aí, né? Sobre o aleitamento. A gente vai ter aí um programa específico, né? A respeito disso, vai vir uma profissional aqui falar a respeito disso. Mas dessa importância relacionado ao câncer de mama. E o exercício físico é outro impacto importantíssimo. Por quê? Porque você, aumentando os níveis de serotonina e tal, você inibe o seu ovário de ficar produzindo aquele excesso de hormônio que fica alimentando ali. É por isso que você vê naquelas nadadoras profissionais, elas não crescem nem tecido mamário, praticamente não tem, porque não tem estímulo hormonal. O treino é tão intenso. É claro que para chegar num treino dela é difícil, mas não precisa tudo isso, né? Você já tem um impacto positivo. Sabe que tem uma menorreia do atleta, né? A pessoa ela se exaure tanto, né, que modifica um pouco a fisiologia ali do corpo, né? Fala aí, fala essas coisas difíceis aí pro povo aí, ó. Ele vai explicar o que é a menorreia, gente. Atleta de grande impacto, de muito esforço físico, que emagrece muito principalmente, eles acabam tendo distúrbios hormonais e que impactam no ciclo menstrual, alteram os hormônios, né? É porque diminui tanto, deixa meio que o ovário em repouso, mas não vai causar um dano nenhum, porém ela fica sem menstruar. E aí o impacto é positivo na prevenção do câncer de mama. Lembra que ele depende do estrogênio, que ele sobe e desce para poder dar a proliferação, que pode dar origem a algum erro no celular, O corpo é perfeito, né? Tudo que é exagero, né? O sedentarismo, Sincronizado. que é um extremo, e o outro, que o extremo é o exagero do exercício físico, que leva à exaustão, à perda de peso, né? Então, todo extremo ele nunca é bom, né? E esse extremo é bem difícil de encontrar, né? Porque geralmente é difícil a pessoa começar o exercício. Mas que bom que... Doutora, uma curiosidade aqui, porque nós estamos no meio da Marcos quer região muito norte. falar desse negócio de sedentarismo Não, ali. é assim, porque Aí fica nós difícil aqui o nós assunto. falamos do tratamento, mas assim, ainda surgem dúvidas a respeito da prevenção. Foi tratado do sedentarismo, da obesidade, assim, nós estamos no meio da região norte, onde assim, é comum uma alimentação hipercalórica, gorduras, frituras. Tem um tipo de alimento, uma alimentação especificamente que, dentre as alimentações, sejam piores ou entre no grupo de fatores de risco para câncer de mama? Quais os alimentos que mais comuns aqui na região? Dá para falar algo a respeito disso? Os alimentos ricos em gorduras saturadas, eles têm um impacto negativo, né? Ou seja, para o câncer de mama. E aí a gente tem tudo que é carne gordurosa, vermelha, carne vermelha em excesso, né? Os embutidos também, que têm gordura. E também acaba tendo produtos nitrogenados, que são conservantes, que também vão ter um impacto aí para não só o câncer de mama, né, para outros cânceres, principalmente gastrointestinal e etc, que também... Parece que deve estar curioso a respeito do açaí, né? Se tem... o açaí é tudo de bom, o açaí. O açaí não tem... Açaí é tudo de bom, desde que ele não tenha farinha. Eu acho que o Marcos ficou feliz, porque hoje o assunto era câncer de mama. Eu não tinha muita coisa, gente, para estar queimando ele aqui, né? Porque só 1%, né, que a doutora falou. Aí não dava nem para me falar muito, assim, queimar muito ele a respeito disso, sabe? Aí ficou difícil, mas ainda essa pergunta
aí da comida, do sedentarismo, tudinho. Serve para ti também, viu? Porque se nós estamos falando de prevenção, e existe, já é de conhecimento que alguns alimentos são mais favoráveis ao câncer de mama. Então, assim, o programa tem esse cunho instrutivo, é bom falar a respeito de alimentação, né? Muitas vezes os pacientes utilizam que mudar a alimentação é caro, mudar a alimentação é complicado, e nem sempre. Isso nós observamos, é uma coisa que o VILD sempre discute, assim, que muitas vezes é mais em conta um alimento saudável, por exemplo, trocar uma bebida, um refrigerante bem conhecido aí, por maçã, por exemplo, é muito mais em conta, muito mais saudável do que persistir nesse erro de alimentação ou de arriscar até desenvolver um câncer para tratar e não atentar que, com medidas preventivas, podem evitar muitas complicações, né? Exatamente. Isso é um outro mito, né? Que comer saudável é caro. Não é. Você compra verdura no mercado, assim, que dá para, comparando com um quilo de carne, é muito mais em conta. Ovo também, né? Que é uma comida saudável e você pode usar em várias opções. Regiane, como é que é no teu consultório a abordagem quando você vai fazer a terapia de reposição hormonal na menopausa? Algumas mulheres, elas necessitam, né? Elas precisam, a gente percebe que precisam de fazer uma reposição hormonal, tá? Muitas vezes com hormônios conjugados ou às vezes só com estradiol, enfim. Mas ainda há um certo receio, certo medo sobre o uso da terapia de reposição hormonal e o câncer de mama. Como é que é o teu dia a dia, sendo você também uma especialista nessa área? Certo. Eu digo para essa mulher que ela não deve ter medo do hormônio, porque se ela for bem triada, sendo descartados os fatores de risco para o uso desse hormônio, e a gente detectar que ela é uma boa candidata ao uso da terapia hormonal, ela não deve ter medo, desde que ela fique bem controlada com um profissional experiente que saiba lidar. E aí ela vai ter um benefício que o hormônio traz, na dosagem certa, sempre menor dosagem, né, com menor efeito colateral e descartando os fatores de risco e acompanhando com a mama. E acompanhando, né? Acompanhando sempre. Sempre. Mama, com mamografia, ultrassom da mama e ultrassom transvaginal para ver também o endométrio. Então, sendo bem cuidado, o profissional vai entender o momento que ela vai ter uma vantagem, um benefício e o momento que ela vai ter o risco. No momento que esse risco tiver alguma coisa maior, é descartado a terapia hormonal e aí se utiliza alternativas. Porém, se ela for uma boa candidata, eu digo, olha, não tenha medo, porque você vai ter os benefícios em relação à massa óssea, em relação à diminuição de fogachos, em relação a uma série de coisas. Deixa eu te fazer uma pergunta. A tua opinião sobre... Eu tenho uma opinião bem formada sobre esse assunto. Eu como especialista e você também como especialista nessa área de reposição hormonal feminina. Qual a tua opinião sobre a reposição com testosterona? Eu sei que você quem não conhece, a doutora Regiane, ela é mestre em reposição hormonal, tá? Pela Escola Paulista de Medicina e é uma professora daqui tanto da UEPA, ainda na UEPA? Na UEPA, né? Então, assim, eu sei que a tua resposta vai ser baseado no academicismo, baseado em consenso, baseado em diretriz, que é o que nos remete à segurança, né? Qual a tua opinião a respeito disso? Todos esses anos, desde 2007, que eu acompanho, né, lá na Escola Paulista, com os outros doutores, nossos chefes lá da cadeira de ginecologia endócrina, a utilização da testosterona praticamente foi zero na mulher. Porque quando você faz a estrogênio-terapia junto com a progesterona na medida certa, você inibe todos os sintomas dessa mulher, desde que escolha a dose certa, a via certa, que você não precisa aderir a uma testosterona nessa mulher. É incrível isso. Teoricamente, a gente sabe que alguma outra pode ter um benefício, mas um caso muito documentado, muito específico, que na prática do dia a dia a gente não observa.
Geralmente elas melhoram a qualidade de vida, a qualidade do sono, a questão da libido, só com a estrogenoterapia feita na medida certa, sem eu apelar para uma testosterona. Tá? Por quê? Porque a testosterona ela é forçar meio que a barra demais daquela fisiologia. A gente já está dando a estrogênio, já está dando a progesterona para uma mulher que já, teoricamente, já não teria. Então, a gente já está fazendo ali algo, né, mas, graças a Deus, dentro do limite. Agora, se eu extrapolo esse limite ainda mais, aí eu atiro para tudo quanto é lado. Confundo o receptor de estrogênio, progesterona, testosterona, e, ao invés de melhorar, a mulher começa a não melhorar, porque fica uma briga para o receptor lá, e a gente não consegue uma melhora. Deu para entender que é um pouco complexo e um pouco polêmico também. Não, deu sim, deu para deixou, entender. já deixou o próximo programa já. Eu uso da ideia bem simples. Estrogênio feminino, testosterona masculino. É isso, né? que faz a diferença. Senão, se E ela aí, tivesse... A mulher ela tem uma quantidade de testosterona, a gente sabe que provém das glândulas adrenais, né? E geralmente a mulher, quando menopausa, ela não faz a pausa das adrenais, né? Que é uma doença bem rara, né? Acontecer isso. E nessa raridade, o especialista consegue avaliar que é exceção e aí vai passar a testosterona, um derivado de androgênio, para essa exceção. Né? Exatamente. Ficou bem, bem claro aí. Tá? Aí o doutor Wilde aqui querendo, não é só eu que exploro os convidados, não, viu? Ele também, o Marcos ali, gosta de estar explorando os convidados. E assim, gente, está chegando aí ao final do programa. Eu já gostaria assim, de agradecer muito, muito, muito a doutora Regiane, apesar que assim, a gente não fica agradecendo muito, porque a pessoa vai voltar, né? Então, aí não pode assim, ficar estendendo muito o agradecimento. Mas, assim, dizer que a doutora Regiane mudou, tá? Ela está ali na Bioteste, agora da Cidade Nova, lá junto com o nosso amigo Eduardo, que está devendo uma visita aqui no programa, viu? Falar para ele lá que ele está devendo aqui uma visita aqui no programa. E um abração, Eduardo, um excelente profissional. Então, o consultório da doutora Regiane agora está lá na Bioteste da Cidade Nova. Está passando o telefone aqui embaixo para você estar agendando a sua consulta, seja ginecologia, obstetrícia ou essa parte hormonal, a qual ela também é especialista. Não é isso, doutora Regiane? Então, muitíssimo obrigado, viu? Eu que agradeço a oportunidade, tá? E é sempre bom estar falando, sim, sobre saúde. E mando um abraço a todos aí que nos assistem. Muito obrigada. Doutora, só reforçar o nosso agradecimento por ter aceitado o convite. Os nossos telespectadores, no início eu falei, olha, fiquem que vão receber grandes instruções. Eles não se decepcionaram, porque foram muito bem instruídos, de forma clara, objetiva. Então, só nossa gratidão também à sua participação e outros programas que virão também. Agora o telespectador já sabe que, com a sua presença, grandes instruções vão receber. Muito obrigado. Então, fique ligado aí, não perca. O Missão Saúde na TV está aqui para trazer mais informações a você, amigo telespectador. Então, muitíssimo obrigado pela sua audiência. E fique ligado, Missão Saúde na TV.